graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Nós estamos com mais um podcast Manancial e é muito bom estarmos juntos nesse momento para conversarmos coisas concernentes ao reino de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre música, né? A gente vai bater um papinho sobre música aqui, sobre a musicalidade na igreja. A gente já fez um podcast aí, anteriores aí, lá atrás, você deve acompanhar aí no nosso histórico. Nós falamos também sobre um pouco da música na igreja, mas esse assunto é tão instigante e a gente ouviu tanta gente comentando aí, falando sobre a positividade desse tema, né? De forma tão positiva, foi tão bem recebido esse comentário que a gente vai ter a parte 2 hoje, tá bom? E para isso eu queria começar deixando um versículo aqui para vocês, para a nossa reflexão. Está lá no Salmo 150, versículo 6, diz o seguinte: tudo quanto tem vida, louve ao Senhor, ou louve o Senhor. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Louvar ao Senhor, fomos chamados para louvar, reconhecer os seus atos poderosos. E a música é uma ferramenta muito boa para que nós possamos louvar o Senhor. Bem, como de praxe, vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, e a gente está aqui com um convidado muito especial. É um especialista na área da música, muito tempo que ele canta, ele sabe como desafinar, ele sabe como não cantar, ele sabe como tocar errado. Pastor Giovanni. Ah, garoto, essa é a minha experiência. E o mais importante de tudo isso, que tudo isso é consciente, viu? Não é igual uns e outros aí que é inconsciente, né? Canta pensando que pensa que é o Elvis Presley. E canta tudo errado. Não, eu tenho consciência disso e, portanto, então, quando eu atrapalho de propósito. Mas o mais importante mesmo, de fato, é o que a palavra de Deus diz, que tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o mais importante é que eu tenho vida. Eu tenho vida, por isso eu louvo ao Senhor, tá bom, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. É isso aí. E agora a gente também tem um pastorzão aqui que está com a gente hoje. Já é conhecido de alguns irmãos da igreja e tem nos abençoado muito com a sua experiência na área musical. A gente vai conversar hoje também com o pastor Eduardo Flor. Pastor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu já fiquei com medo das perguntas quando você começou a zoar o Giovanni. E galera, é conversa de pastor, hein? O pastor consegue brincar e consegue falar sério também. É isso aí. O pastor Eduardo Flor teve aqui nessa igreja das coisas mais difíceis da sua vida profissional. Me ensinar a cantar. E ele conseguiu cantar tenor no coro, hein? A esperança para você. A esperança para você. É isso aí, gente. Pastor Eduardo, a gente gosta muito desse assunto musical e a gente sabe que sempre esse foi o seu berço, né? A sua formação e os seus anos ministeriais têm sido em torno da música. Sim. Mas antes da gente falar sobre música, a gente tem uma curiosidade, conhecê-lo mais. Me conta um pouquinho da sua experiência com Cristo, como é que você nasceu na fé? Eu nasci num lar cristão, meus pais já professavam a fé em Cristo. Aliás, eu gravei outro dia no meu canal no YouTube uma música muito conhecida, com cego eu andei e perdido vaguei, que foi a música com que meu pai se converteu. Minha mãe já era cristã quando casou-se com meu pai. Tiveram os filhos e meu irmão mais velho já tinha 12 anos e ele pregava o evangelho em casa no culto doméstico. Aliás, uma prática que nós temos que voltar a fazer. Amém. E ele, num dos cultos, meu pai sempre assistia, mas ainda não tinha se convertido, ele deu a palavra para o meu pai. Aquilo foi o Espírito Santo que dirigiu. Meu pai não sabia muito o que fazer, leu um trecho da Bíblia com a leitura difícil, que ele tinha pouco estudo, mas a semente do evangelho ficou no coração dele. E um belo dia, minha mãe acordou de madrugada e o meu pai não estava na cama. Ela imaginou, será que Jesus veio e eu fiquei... Não, na verdade, ele tinha ido para a cozinha porque perdeu o sono e estava lendo a Bíblia. E nesse tempo de leitura da Bíblia, o Espírito Santo começou a trabalhar o coração dele, ele voltou para a cama e ela foi orar. E depois dessa experiência, naquele domingo ele foi ao culto com ela
E até o dia que Jesus o levou, em 94, infelizmente, vitimado por um câncer no pâncreas, ele serviu a Deus. E esse foi o nosso berço cristão. Mas, na verdade, pastor, eu cheguei a uma idade que eu precisei decidir por Cristo, porque Deus não tem netos, né? Verdade. Às vezes você pensa que, eu sou filho de crente, então eu sou crentinho. Não rola isso, não. Você precisa da sua experiência com Deus e assim que você discerne a mão direita da esquerda, seus pais devem levá-lo a confessar a fé e aceitar Jesus no seu coração. Que legal, muito bom. Seu pai era músico? Não. Meu pai era músico e nem a Bíblia diz que tocou o esquife. Lembra? O cara disse que foi pregar que Jesus era músico e qual instrumento que Jesus tocou foi o esquife. Não, mas o meu pai era um incentivador. Tanto que nós somos 5 lá em casa. Naquela época tinha televisão, mas a televisão era preta e branca. Então as famílias tinham muitos filhos. E eu sou o 4º filho de 5 irmãos. E meus 3 irmãos mais velhos entraram em escola de música. E eu, com 7 anos... Meu pai não tinha condições de pagar para todos os filhos, então eu pegava só a rebarba, né? E quando ele chegava da escola, eu pegava o violão e tentava fazer alguns acordes conforme o meu ouvido identificava. E depois de talvez menos de um ano, eu já comecei a tocar algumas canções e me lembro que o pastor Wilson Marcon, também já está com Jesus, uma vez no culto, ele descobriu no aniversário, sabe esse aniversário que a Quentarela faz, e vai para casa dos outros, enche? E eu fiquei num cantinho tocando violão e ele percebeu. No culto seguinte, ele me chamou na plataforma, eu era muito pequeno, né? Então eu não conseguia segurar o violão da maneira correta, ele colocou os pés na cadeira, eu coloquei o violão no joelho dele e toquei. E nunca mais saí desse ministério. E depois eu fui estudar para me qualificar melhor para servir a Deus com excelência, né? Que legal, a gente tem então aqui o pastor Eduardo, é um dos filhos como é que é o nome do seu pai? Edu Narciso de Flor. É o Francisco Gospel, né? Aqueles 2 filhos de Francisco. Que houve incentivo do pai aí. Dia que eu saí de casa. Que legal, muito bonita a experiência, hein? O senhor tem um ouvido absoluto? O senhor falou que... Pois é, rapaz. Pegando violão ali. Isso é uma tortura, porque tem gente que acha que é uma vantagem, mas é uma tortura porque você percebe notas em tudo que você ouve. Buzina de caminhão, buzina de carro. Eu me lembro que quando eu comecei minha carreira como vocalista profissional, no estúdio do pastor Asaf Borba, em Porto Alegre, de onde eu sou, eu e o meu cunhado andando pela cidade, quando dava uma buzina, a gente dizia si bemol, lá natural, si natural. Depois chegava no estúdio e ia conferir no piano se era quem estava certo. Parece que isso é vantajoso, mas isso é terrivelmente avassalador, porque a gente não consegue, às vezes, se concentrar no todo que está acontecendo. Qualquer nota que fique fora do contexto harmônico a gente percebe com muita facilidade. E isso, especialmente no culto, é ruim. É interessante. Meu ouvido é absolutamente relativo. Algumas pessoas acham que não existe ouvido absoluto. Seja lá o termo que você queira usar. Na verdade, o ouvido que a gente está se referindo é quando alguém toca qualquer nota de um instrumento e você não está olhando e você consegue identificar. E fazer a relação dela com as outras que estão ascendentes ou descendentes também. Nem todo mundo que tem ouvido absoluto é músico. E nem todo músico precisa ter ouvido absoluto, né? Uhum. A gente vai tentar chegar na sua idade sem que você diga e não queremos que você diga, não há necessidade disso. Porque a gente é bom matemático. Pois não. Então, você se converteu mais ou menos aí com uns 8 anos de idade, é isso? Quando você... Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu nasci em 66. Com 8 anos foi em 2000. Foi em 66, 74, né? Em 74... Eu tive a minha primeira experiência com Jesus e comecei a cantar na igreja, né? Então você vivenciou ainda que novo, ainda que jovenzinho, uma criança, mas você já vivenciou uma igreja naquela época... Porque a igreja evangélica sempre foi muito musical, né? Muito, Então, você já experimentou muita música da década de 70. As igrejas históricas, assim, mais conhecidas, as denominações mais conhecidas, são muito fortes na área de música coral. Uhum. Aliás, é um canto que está em desuso hoje, mas eu gosto de defender essa ideia porque o canto coral é o canto que mais se aproxima da Bíblia. Porque quando Jesus nasceu, foi um coro de anjos que anunciou.
Então existe essa importância. Não foi só assim, Jesus nasceu, mas um coro que... E eu defendo a ideia de coro, porque é o canto que também ajuda a congregação a participar da música, né? Aliás, as igrejas históricas cantam em vozes. A maioria do povo conhece, inclusive, a voz que compete a cada naipe, né? Como é que era a igreja naquela época, pastor? Com respeito à música. Assim, era muito tradicional, né, pastor? Assim, eu era de uma Assembleia de Deus e a gente respeitava todos os cultos, eram músicas da harpa. E quando não eram músicas da harpa, eram cantores ou locais ou convidados que o termo que se usava era hino especial. Então, por exemplo, tocava-se com guitarra, violão. Violão. O advento da guitarra já foi um avanço para algumas igrejas, especialmente as mais interioranas, porque eu não sei de onde tiraram, de que Bíblia que tiraram, que os instrumentos eram pecaminosos. Uhum. Né? A Bíblia diz que nós temos que louvar o Senhor com adufes e com danças, cítara, etc. Mas o pessoal gostava mais era do órgão, assim. E eu vou dizer assim, gosto é uma coisa muito pessoal. Então, eu não posso trazer um gosto pessoal como que sendo a vontade de Deus. Eu gosto de música lenta, por exemplo, mas eu não posso dizer que o Espírito Santo só se manifesta através da música lenta. O meu coração se alegra com esse tipo de música, mas não quer dizer que o Espírito Santo a escolhe para tocar as pessoas. Aliás, o Espírito Santo tem tanta coisa para fazer que uma das coisas que ele não faz é escolher música. Deixou essa dádiva pra gente, né? É porque tem gente que espiritualiza, né? O Espírito está mandando cantar aquela. Então... Que legal. Então, quer dizer que você via uma igreja musical, que gostava de cantar, embora não tivesse os instrumentos que tem hoje, né? Você sente uma diferença da igreja de 70 para a igreja de 2020? Eu sinto uma diferença de retrocesso, tecnicamente. Porque, assim, o advento do louvor, as expressões novas que vieram, por exemplo... Louvor espontâneo. O que é um louvor espontâneo? Eu só posso ter no meu coração o desejo de louvar a Deus se eu tenho alguma coisa de gratidão. Porque fazer música nem sempre é louvar, e nem sempre quem toca está louvando, e nem sempre as músicas são de louvor. Mas eu me lembro que o culto, o apóstolo Paulo disse que o nosso culto ele é pensado, ele é com raciocínio. Então, por exemplo, nós íamos para o culto sabendo o que iríamos fazer. Especialmente quando eu comecei a cantar em coro. Com 14 anos eu tive a minha primeira experiência como regente, mas eu não sabia nada de música, estava aprendendo ainda. Só tinha o fato de ter... Entendia que tinha um pouco de talento. Mas eu tive um regente muito exigente, que me ensinou as primeiras notas e partitura, e um dia me colocou na frente do coro, porque ele não pôde estar. E dali nunca mais saí. Então a igreja levava mais a sério, né? Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que algumas igrejas, alguns grupos de louvor... O culto começa às 19, às 18h55 eles ainda não sabem o que vão fazer. E aí isso fica bem nítido quando você assiste, especialmente na internet, algumas reuniões, que agora, por conta da pandemia, essa divulgação de cultos online ficou assim muito evidente, né? Eu achava que a igreja, não é saudosismo não, é verdade. A igreja se preocupava um pouquinho mais com a antecedência daquilo que ia fazer, né? É igual o pregador. Sentimento de responsabilidade, de seriedade. Um sentimento de responsabilidade, né? O pregador precisa saber de antemão o que ele vai falar, né? Eu não sei se pode, mas deixa eu contar uma experiência. Fica à vontade aqui, pastor. Um pregador ele era tão espiritual, ele dizia assim, tem aquela palavra, abre a tua boca e tá encherei, né? E ele ficou, não teve nada para dizer, chegou no culto como eu não tinha escolhido de antemão a palavra, bem na hora que ele abriu naquela parte branca que tem entre Malaquias e Mateus. Ele falou, irmãos, vamos embora que Deus não quer falar nada hoje. Então o pregador tem que saber o que ele vai falar, né? O cantor também tem que saber o que ele vai cantar, né? Mas é interessante que você está falando aí de um aspecto também, ainda que seja uma piada, né? Uma broma, como diz em espanhol. Você estava falando do aspecto técnico, né? Parece que naquela época havia uma preocupação maior, né? Eu sou da década de 80, né? Uhum. Eu nasci em... Vai dizer a idade aí, galera. Atenção. Eu nasci em 74, então eu peguei mais a igreja da década de 80. Uhum. Na verdade, eu nasci em 85, né? Em Cristo. Eu já ia perguntar, mas ele tem 2 datas de nascimento? Eu nasci em 85.
Então, assim, acompanhei a igreja da década de 80. Realmente a gente percebia uma igreja... já tinha ali a guitarra na igreja, já tinha os instrumentos, né? Bateria. Não todas, mas na grande maioria. E eu me lembro ainda que havia um sussurrar ainda no meio da igreja, falando como era difícil, como foi difícil introduzir esses instrumentos na igreja, né? Hoje me parece que se não tiver guitarra não tem culto, né? O povo tem uma tendência de cristalizar modelos. Eu queria dar um exemplo aqui, eu até aprendi com o pastor João, nosso amigo em comum, o pastor João de Souza, que é um homem que me discipulou durante muito tempo nesse ministério. Já viajei o Brasil inteiro com ele para ministrar e tenho grande alegria de ter aprendido aos pés de um homem como ele. E ele um dia ministrou uma palavra que nos ensinando que nós não podemos cristalizar modelos. O que é cristalizar modelos? Vamos supor que você seja usado por Deus num culto X e chame alguém e Deus te use na área de cura de uma enfermidade específica para aquela pessoa. Não significa que todas as pessoas que têm aquela doença no culto seguinte serão curadas. Jesus curava com saliva, o popular cuspe, e curava também olhando para a pessoa, né? E qual é o problema que eu vejo na igreja quando você cristaliza modelos? Por exemplo, se uma música do estilo X dá certo no culto A, de um país tal, de uma igreja tal, me parece que todas as igrejas precisam cantar aquela música, porque senão... Isso é cristalizar modelos. Enquanto que o Espírito Santo é dinâmico. Ele pode operar num lugar de uma maneira e em outro lugar de outra maneira, né? Nós não podemos pegar ele e colocar numa caixinha, porque Deus não cabe na nossa caixa, nem na nossa cachola, nem na nossa caixinha. E pastor, estou falando aí de cristalizar, né? Então, assim, a gente começa a entrar num tema bem legal, assim, que eu gosto muito, que é a questão de rítmica, né? Ou certo tipo de música se pode cantar na igreja. Se é pecado ou não. É pecado, não é? Ah, não, esse ritmo aí, não sei o quê. E aí, essa questão da cristalização que o senhor está falando da música aí, eu vejo muito isso acontecendo, e parece que são épocas, né? Por exemplo, Sim. Hoje nós estamos no tempo do worship aí, né? Então vem esse estilo worship e parece que todo o resto, então, fica esquecido. E para mim é um problema, assim, muito grande, que apesar de eu não ser músico nem nada, mas eu gosto muito de música. Sim. E eu gosto muito de música e gosto muito da música trabalhada, bem... Que tem a mensagem. Que tem crescimento, que tem dinâmica. Ensino, instrução. E também eu gosto muito de ouvir instrumentos musicais. Então, quando o instrumento ele é bem aproveitado dentro da música, então, assim, isso pra mim é riquíssimo. E hoje em dia parece que não, o negócio tá muito quadradinho, né? A pergunta assim a gente pode ter bastante variações de estilos musicais dentro da igreja ou não? É melhor a igreja ter uma... Eu não vejo como pecado nada. Na verdade, assim, Nem o funk? Nem o funk. Nossa. Quantas pessoas... Me decepcionou. Muito moderno pro teu gosto, né, pastor? Gente, quantas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus que curtem o funk? Eu me lembro de um ministério, eu não sei se ainda existe. Aliás, é o grupo que mais precisa ser alcançado por Jesus. Eu me lembro de um ministério que tinha no Brasil, eu acho que ainda tem, eu participei de algumas vezes, Adonep, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Foi um ministério criado para ganhar grandes empresários, pessoas que talvez nunca fossem numa igreja, especialmente em igrejas mais simples. Então, tinha homens empresários cristãos que tinham uma linguagem adequada àquela pessoa e que conseguiam ganhá-la para Jesus. Eu cantei algumas vezes em alguns jantares, comida boa, comida cara. Inclusive, a minha esposa foi curada de anemia profunda quando veio um ministro de Deus ministrar em Porto Alegre, onde eu morava, no encontro da Donep. Sobre estilo, eu queria dizer o seguinte. De novo, nós temos uma tendência de trazer Deus para o nosso tamanho. Deus é Deus. Ele é grande, ele é espírito e ele sonda o nosso coração. Eu vejo às vezes que especialmente os jovens, se sentem execrados nas igrejas porque o estilo que eles gostam ninguém faz. Eu tenho 5.5. Naturalmente que meu estilo de música é de um cara que tem 5.5. Mas se a música é bem feita, pode ser funk, pode ser rock trash, pode ser rock romântico, pode ser sertanejo, samba. Aliás, eu fiz uma releitura de uma música, eu acho que da harpa,
e gravei no meu canal no YouTube, eu fiz um samba. Samba é uma música brasileira, eu sou brasileiro. Por que a gente tem que cantar essa música dos gringos? Eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Né? Então, o que eu acho é que às vezes existe uma incapacidade de alguns músicos de fazerem, ou então um ensinamento errado que algumas lideranças trazem no sentido do gosto pessoal. Eu prefiro... Eu torço para um time que a camisa é vermelha. O meu filho torce para um time que a camisa dele é azul, que é o Grêmio. Aliás, o meu time deu um ataque no seu, né, pastor? É bom a gente deixar isso registrado. Isso não estava no programa, né? Corta essa parte aí, produção. Mas eu não posso dizer que as outras equipes brasileiras não são boas, não jogam bem, porque eu torço para o Internacional, por exemplo. Eu acho que falta um pouquinho de respeito da liderança, e não é por isso, não é sem razão que muitos jovens têm se afastado das igrejas, se afastado de Jesus, porque não se traz um ambiente que eles se sintam bem. Mas o ambiente tem que ser... Tem. O ambiente de culto tem que ser um ambiente acolhedor, aconchegante, onde as pessoas se sintam bem para adorar a Deus. Né? Outra coisa também que eu acho que acontece é a repetição cansativa de alguns trechos no nosso tempo de louvor. E às vezes o cara fica 16 minutos numa frase só. Gente, vamos combinar que... Acho que é porque falta letra. Aí sobrou música. Ou então, pastor, o cara não pensa no culto e não sabe o que vai fazer. Eu me lembro de um rapaz que começou uma reunião de graça e paz, amados. Aí ele, a Bíblia diz... Depois que ele falou a Bíblia diz, ele deu um branco e ele falou assim, a Bíblia diz tanta coisa. E diz, né? Mas ele não estava preparado para aquele momento. Eu acho que é nesse nível aí que a gente está de letra. A gente tem visto que a música também, ela é acompanhada pela letra. Claro, né? Claro. Agora, você sente também, você falou da musicalidade da igreja da década de 70 para cá, né? Esse contraste, a responsabilidade... E a teologia da música? Então, pastor, a letra? A letra, salvo algumas exceções, tem sido muito pobre. Nós temos poesias. Por exemplo, o Cantor Cristão, o HCC, a Harpa Cristã tem músicas poéticas, porque foram compostas por pessoas que sabiam bem o nosso idioma. Se não sabiam, levavam pelo menos para alguém fazer a correção. Hoje nós cantamos músicas com erros gravíssimos de português. Eu vou ser mais direto. A gente canta uma música e fala assim, se o sol se pôr e a noite chegar, mas o português correto é se o sol se puser, não é se o sol se pôr. Mas todo mundo canta. E ninguém critica. Mas todo mundo se agarra na licença poética, né? Mas a licença poética para errar o português é horrível. Né? Eu não posso usar a licença poética para trocar palavras que são com 2 S, com X ou com cedilha. Até sobre isso, aproveitando a oportunidade, aconteceu em Porto Alegre uma situação em que um policial prendeu um delinquente que estava cometendo alguns crimes ali pelo centro, enfim, e ele precisava colocar no auto de infração que o indivíduo, o meliante, portava uma pistola. E ele perguntou pro cabo assim, cabo, pistola é com 2 S ou com um S só? E o cabo disse assim, se for cano longo é 2 S. Então o pessoal compõe deixa eu contar uma experiência do Asaf Borba, com quem eu trabalhei durante 15 anos. A esposa do Asaf é formada em letras. Então o que acontece? Todas as composições do Asaf, ele submete ao crivo da esposa dele, que tem uma formação nessa área. Então ele não canta nada errado em português. E outro dia, nós conversando, não sei se era nos bastidores de algum encontro, ele falou assim, quando nós cantamos a Bíblia, nossa chance de erro é 0. Isso mesmo. Então hoje tem muitas músicas que na verdade não são louvor, né? São músicas de autoajuda, são músicas que falam de experiências diversas. Louvor é tudo que exalta alguma qualidade de Deus. Por exemplo, tem uma música na harpa muito bonita, mas que é uma música de consolo. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. É uma música abençoadora, mas louvor é quando a gente está dirigindo de forma vertical. Não, pastor, mas assim, agora o senhor tocou no assunto agora que eu sou o chato, né? Eu sou o cara chato. Nós somos 2. Mas eu vou falar pro senhor aqui, essa questão da letra e essa questão do louvor, agora esse esclarecimento que o senhor deu agora,
Pra mim é fantástico. Porque ultimamente o que a gente mais tem escutado e que a gente tem mais cantado, na verdade, é uma música relacionada ao homem, antropocêntrica, mais relacionada a gente do que relacionada a Deus. E a gente chama de louvor. A gente lê a Bíblia que Deus não divide a honra dele com ninguém, mas a gente pede honra quando canta. É dicotômico, né? É paradoxal o que a gente faz. Outro dia a esposa do pastor Valdemir fez aniversário. Imagina você ir na festa da esposa do pastor Valdemir e homenagear outra pessoa. É o que nós fazemos às vezes no culto. A presença de Deus, ele é o personagem central do culto. Mas nós cantamos tantas coisas que não são para ele. E falamos tantas coisas que não são para ele. Não são dele, que ele não disse, né? Eu me lembro do povo de Israel, quando a nuvem parava, o que eles faziam? Eles paravam. Hoje a nuvem para e a gente segue, porque nós já sabemos como é que se faz. Eu digo sempre que se o Espírito Santo não for num culto nosso, a gente faz o culto igual. Porque a gente já sabe quais músicas que começam, já sabe o que a galera gosta, já sabe que depois da terceira música tem os anúncios, depois dos anúncios tem a oferta, depois da oferta tem a pregação, depois da pregação tem mais uma música, tem o apelo e manda o povo embora. Então, assim, o legal e o que seria, eu acho que agradaria mais o coração de Deus é se ele fosse convidado para participar dos nossos cultos. Pastorzão, você acha que essas músicas, a sua opinião, né, sobre isso, esse empobrecimento da música, ela nasce no empobrecimento do púlpito? Também. Assim, eu acho que também as facilidades que se tem hoje para gravar. Eu sou de uma época que para gravar custava caro, era que nem telefone. Lembra que o telefone, você comprava uma linha, a linha podia custar 10 mil reais, a linha telefônica. Sim. Hoje você compra um celular com o número e tudo por menos de R$1.000. Entende? Então, assim, essa facilidade na comunicação, na minha opinião, por algumas igrejas, está sendo mal usada. Então, tem gente que sobe para fazer, tem gente que sobe para pregar e tem gente que sobe para falar coisas. É diferente de ensinar, né? E outra coisa, irmãos, eu acho que existem pessoas que foram capacitadas por Deus e outras que foram chamadas por homens. E você chega numa igreja, por exemplo, que foi iniciada recentemente, e aí não tem ninguém que toque nada, mas tem um irmãozinho que faz 2 acordes. Aí você o empossa como ministro de música. É uma palavra bonita, é um título assim, pujante. Eu sou ministro de música, mas o cara só sabe fazer dó e ré. Ele não é músico. Ele é um tocador, nem isso, porque ele só sabe 2 acordes. E aí chega alguém que tem um pouquinho mais de graça nessa área, mas ele é dono da camisa 10 e não vai querer dar para ninguém. Então, assim, eu acho que tem muita carnalidade nesse meio dos músicos e muita falta de conhecimento, né? E falta de aprendizado. E de aprendizado. De humildade para aprender, né? Para aprender, E assim, Deus merece o nosso melhor. Quando Deus foi nos dar algo, Ele nos deu o seu melhor, o seu Filho. E o seu Filho nos deu tudo, o seu sangue, a sua vida. Então, eu sempre tenho um pouco de medo, pastor, de oferecer para Deus algo que Ele não se agrade. E a Bíblia diz que Ele não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. A música mal feita, a música mal preparada pode ser uma oferta de Caim, e Deus não quer. Então, pastor, assim, antes da gente ir um pouco ali para o futuro, né, a visão nossa para o futuro e tal, sobre o louvor, adoração, musicalidade e tudo mais, eu queria saber o seguinte, assim, do senhor, qual é o seu ponto de vista para os dias de hoje, para os músicos, né, profissionais, gospel, profissional, evangélicos e tal, a galera dá vários nomes, mas para esse músico profissional que é da igreja e a igreja vive da música, né? E a igreja pode não tocar fora, tocar A música é uma arte. Nem todos que a executam têm no sangue, mas alguns realmente foram escolhidos por Deus, e o fabricante é Deus, e Ele que escolheu. Eu creio assim, irmãos, que tudo começa se você consegue dosar. É que nem a Bíblia diz que você não pode estar na roda dos escarnecedores, mas ela não diz que você não pode ter um amigo que não seja cristão. Muito pelo contrário, ela diz que você, pelo seu testemunho, tem que influenciar as pessoas do seu meio. Agora, o ambiente que se toca na noite, dependendo do lugar, é um ambiente nocivo. A nossa fé, não por si só, mas pelo que acontece nos bastidores,
pelo apreço que o sexo oposto tem pelos músicos. É porque vai além da música. Vai além da música, tem todo um comportamento. Agora, eu também preciso reconhecer que às vezes, algumas igrejas não têm condição financeira ou não querem abençoar seus músicos e eles precisam sustentar a família, só sabem fazer aquilo. Eu, por exemplo, só sei música, eu estudei música a minha vida inteira. Então, se eu for fazer qualquer outra coisa na vida secular ou na igreja, eu não sei fazer. Eu tive a graça de mesmo depois de ter sido taxista por 2 anos, de viver da música há mais de 30. Mas teve uma época na minha vida que eu já tinha até um disco gravado e ficaram muito ruins os trabalhos de gravação em Porto Alegre e eu fui trabalhar no táxi. E aí eu te pergunto, o taxista pode levar um casal para um motel? Tem que, é o trabalho dele. A profissão do músico é tocar, né? E normalmente os pastores que criticam os músicos que tocam na noite são aqueles que não abençoam os músicos da sua igreja, que não valorizam, que não pagam um bom professor. E aí fica complicado, né? O cara mesmo tem que sustentar a família. Investir nos músicos, a igreja ela não tem muito essa visão ainda, né? Mas o que deve ficar claro também é que nenhum de nós três está defendendo essa questão de que o músico tenha que tocar na noite. Se ele não tem opção e ele tem família, ele precisa defender o pão de cada dia. Né? Talvez seja interessante pensar em se gastar um valor substancial com a preparação dos músicos para o serviço da igreja, né? Ou então promover trabalhos que eles possam fazer no âmbito da igreja, gravação, produção, etc., aulas, né? E eu acho que, inclusive, os músicos eles conseguem se autossustentar se a igreja se organiza musicalmente. Com certeza. Porque música também óbvio que esse não é o foco, mas a música também é lucrativa. Sim, entretenimento. Né? Ela é entretenimento, você pode proporcionar ensino, você pode... Então isso vai gerando uma receita que pode manter os músicos se organizados. O problema é que a gente pensa em músico apenas para as reuniões de culto. Pois é, e pensa, às vezes, com desdém, considerando como seja um ministério menor, mas também o músico tem culpa nisso. Vou explicar por quê. Como pastor, que hoje eu sou, eu percebo que nós músicos erramos demais, porque a gente se sente indispensável. E o único que é indispensável na reunião da igreja é Deus. Verdade. Então, o músico ele se sente no direito de não chegar na hora, ele não cumpre as determinações da liderança. E eu queria dizer para você que é músico, que é cristão, que rebeldia é igual feitiçaria, está na Bíblia. Se o seu pastor marca um compromisso para você, você tem que cumprir. Porque depois você quer cobrar que ele não te valoriza, não compra equipamento, mas você também não faz por onde. Seja um músico bom e você vai ver que você vai conseguir os melhores equipamentos para tocar. Seja bom. Legal. Boa dica. Pastor, e a questão de ouvir música secular? Não quero jogar, né, a bomba na mão do pastor, mas assim... eu falo a minha opinião particular. Eu tenho uma opinião, um posicionamento de que o crente ele deve ter uma maturidade. Eu acho que o mais importante é a maturidade espiritual, textual, né, de Bíblia, de conhecimento, porque o conhecimento da palavra é que nos liberta de qualquer coisa. Sabe o que é engraçado, pastor? Eu já sei onde é que você quer chegar. As mesmas pessoas que criticam quem ouve música secular veem novela, veem filme. Eu me lembro de um tempo que era proibido ver novela, mas o filme é uma novela curta. O filme é uma novela de 3 horas. A novela é um programa mais longo. Mas a traição tem no filme, tem bandido no filme, tem bandido na novela. Todo tipo de erro. Então, se eu proibir uma ovelha minha de ver novela, ela pode ter outras práticas também pecaminosas que não são só novela. Então, a música sofre por causa disso, porque alguns líderes, especialmente os menos cultos, acham que a música do mundo, e usa esse termo como se existisse música no outro planeta. Toda a música é do mundo. Ela pode ser cristã ou não. Por exemplo, se a minha mulher está de aniversário, ou no dia dos namorados, combina um hino? Acho que não. Mas eu posso cantar para ela. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. Combina. Onde é que está o pecado nessa letra?
Aliás, alguns compositores ditos não cristãos fizeram músicas muito mais impactantes. Tem um de Brasília que fez a música É Preciso Amar as Pessoas Como Se Não Houvesse Amanhã. Quer coisa mais gospel do que isso? Deus é amor, e a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Não, inclusive o nosso cantor cristão, ele tem composições lá que são de não cristãos. De não cristãos. Aliás, já que vai longe aqui o assunto, a harpa cristã, adorada e idolatrada por alguns, o que é um erro, porque a Bíblia diz em Apocalipse, adorai só a Ele. Tem gente que consegue adorar um livreto que contém músicas. E muitas músicas que não são de autoria dos que estão ali. Exato. Eu me lembro da música... Muito em breve, sim, Jesus virá. E essa é uma adaptação de uma música secular. Isso. Eu já vi filmes da Broadway que no final do filme, quando as letrinhas estão subindo, é a melodia que toca. Teria a Broadway copiado da Assembleia de Deus? Acho que não. O hino da Inglaterra com a letra também, né? É porque eu não lembro do hino quando da Inglaterra começa agora. a Champions League, dá o hino da Inglaterra quando os jogos são lá. E é uma melodia Não, isso é dos Estados Unidos, né? É dos Estados Unidos. É que o homem é tão viajado, é que ele conhece tantos países, né? Que na hora confundiu. Mas, gente, olha só. Olha só, assim... Eu não quero que você compre a minha ideia, mas eu me comporto assim. E a Bíblia diz assim, que nós somos bem-aventurados quando nós não nos condenamos naquilo que aprovamos. Se eu posso escutar uma música romântica com a minha mulher, sem pecar, se você não pode, escute um hino, né? Mas tenha um momento, você e sua mulher. E a música, conforme o assunto, eu acho que ela ajuda no momento, no clima. Com certeza ajuda. E tem também o estilo, pastor. Por exemplo, olha a cor dessa pele. Essa pele aqui, via de regra, gosta de samba. Mas o samba já foi colocado como música do diabo, por pregadores bem renomados. Alguém disse para eles, foi o Espírito Santo que revelou, não, foi a cabecinha deles que pensou e ele colocou nas costas do Espírito Santo. É outra coisa que nós temos também na igreja, que às vezes a pessoa tem uma ideia particular sobre algo e ela diz que é Deus. E Deus está dizendo, eu falei isso antes de nada. Eu estou de férias no Caribe. A demonização do que eu não gosto. Tem gente que santifica coisas, objetos, e que demoniza outras, né? Eu sou um pouco radical em alguns pontos, mas sou liberal em outros. Eu acho que a vida cristã é para ser vivida na liberdade. A palavra disso foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. E viver com alegria não é pecado, você não precisa pecar, você é livre para viver com alegria, servir a Deus com o seu melhor, estudar com os melhores professores, executar a música da melhor maneira. E digo mais, alguns líderes proíbem os músicos de crescerem porque a nossa igreja é muito simples, mas não tem nada a ver com a simplicidade. Eu acho que a excelência, eu posso estar sozinho no meu quarto, tocando com excelência para Deus. Aliás, uma experiência muito linda que Deus me fez conhecer através de um amigo chamado Samuel Oliveira. O Samuel tocou durante muitos anos com Asaf Borba, viajou o Brasil inteiro com Asaf, mas ele não tocava em Porto Alegre na igreja que ele congregava, porque quase ninguém sabia do talento que ele tinha, porque ele viajava muito. Um dia o seu pai acordou mais ou menos 2 da manhã e ouviu o barulho das teclas do piano do Samuel no quarto dele e falou, vou entrar e dar uma bronca nesse menino. Amanhã ele tem escola cedo e está tocando essa hora. E quando ele abriu a porta do quarto do Samuel, o Samuel estava em lágrimas, adorando a Deus com os olhos fechados, tocando com fone para Deus, adorando a Deus. A Bíblia diz, teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que acontece com alguns músicos é porque eles não têm experiência com Deus no seu privado e quer ministrar no culto, quer entregar o que ele não conhece, quer levar o povo à presença de Deus quando ele nunca foi lá. Se você não sabe onde é que eu moro, não pode levar ninguém na minha casa, você tem que saber onde é que eu moro. Para levar o povo à presença de Deus, você tem que conhecer a presença de Deus. Eu me lembro no início do meu ministério, a gente é muito afoito, quer incentivar a igreja. Levanta a mão, dá 3 pulinhos, diga. E não tem isso, gente. Às vezes o ministro de louvor pensa que ele é um animador de auditório. Não, ele é alguém que conduz a igreja à presença de Deus, só isso. A igreja que naturalmente entra nesse processo. E se o ministro de louvor tem graça e entra na presença de Deus, a igreja entra.
O grande problema é que às vezes ele está fora do propósito de Deus e quer que a igreja entre. Fique manivelando. E o pastor me chamou e disse assim: Eduardo, se você entrar no santuário, o povo vai com você. Aquilo eu aprendi. Então eu posso cantar a música inteira com os olhos fechados. E outra coisa, quem canta para Deus não tem obrigação de agradar o povo. Agora, tem outra coisa também, que tem gente que se baseia nessa palavra que eu disse. Eu canto é para Deus. Só que Deus conhece seu coração, mas o povo não. Se você é desafinado, cante lá no seu quarto. Entendi. Você cantar, não é pra você não. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Em 96 eu fui num encontro na cidade de Córdoba, na Argentina, com o pastor Marcos Witt. Na época era um dos mais conhecidos ministros de música do mundo. E nós fomos uma caravana de pastores de Porto Alegre a esse evento. E uma das coisas que me chamou a atenção de tudo que ele ministrou foi que ele disse assim: se você tem graça de Deus para compor, mas você é desafinado, cante no seu quarto, não é para Deus? Se você vai cantar no microfone, você tem que ter graça para agradar o coração de Deus e abençoar pessoas que estão ali na plateia, porque música ruim não abençoa. E foi uma das experiências mais lindas que eu vi o homem de Deus ministrar, quando ele começou a cantar: Formoso és, meu Senhor, formoso és, amado. Toda a plateia, um ginásio que tinha mais ou menos 7.000 pessoas, todos ficaram de joelhos cantando: Formoso és, meu Senhor. Ninguém precisou mandar, ninguém precisou forçar. Geralmente a Bíblia fala muito no Novo Testamento, as pessoas quando eram curadas tinham um gesto de gratidão. Então, para mim, louvor é muito mais que música. Aliás, você pode fazer música e não louvar. É verdade. E pode louvar sem precisar da música. A mulher que derramou sobre os pés de Jesus um perfume caro não cantou nada, mas teve uma atitude de louvor que me impacta e me emociona até hoje. É verdade. Amém. Pastor, você acha que tem jeito? Sim, sempre tem. Qual a sua perspectiva com a igreja no futuro? Você acha que a igreja ela tende a piorar, a rever isso? Eu acho que nós temos que voltar para a palavra de Deus. Não voltar para o estilo antigo. É voltar para a palavra de Deus. Porque, de novo, parafraseando o pastor Azafio Borba, quem canta a Bíblia tem 0% de chance de errar. Verdade. Quando a gente quer inventar muito e quer cantar coisas que a Bíblia não diz, a gente fala bobagem. Eu tenho ouvido cânticos que dizem a oração é alimento, a Bíblia não diz que a oração é alimento. Então, coisa que o pessoal está cantando aí, né? Deus vai te honrar. Por exemplo, tem uma música que quase nem é conhecida no Brasil, que fala o sabor de uma vitória. Normalmente, as vitórias que o povo de Deus tinha no Velho Testamento tinham sabor de fel, era luta, era guerra. Mãos tintas de sangue. Agora a vitória tem sabor de mel, e se o cara for diabético? Desculpe. Mas é isso. Ficou quicando no bico da grande árvore, tinha que botar pra dentro. Eu acho também que a igreja tem jeito. Se ela volta para a palavra, ela volta para a palavra, mas ela avança no seu conhecimento musical. Na técnica também. Na técnica. Com certeza. Eu acredito que não tenha músico nenhum que não vá vai ganhar da igreja, digamos assim, né? Acho que a igreja não vai perder para ninguém, para técnica nenhuma, para músico nenhum. A gente precisa investir. E eu acho que a liderança ela deve investir na música. Sim. Eu acho que a igreja, ela, no sentido, ela tem que investir em pessoas, ela tem que investir falando sobre música. De repente, trazendo pessoas que falem sobre isso. A gente só prega sobre música quando é evento de música. Um seminário. Só que nós temos música em todos os cultos. É verdade. Né? Eu acho que tem que investir muito, principalmente nos instrumentistas, demais, né? Aula de baixo, aula de baixo é importante. Tá rolando uma coisa. A gente tem que investir em todo mundo, em baixista, autista, todo mundo. Medista. Uma coisa que nós não falamos, mas que eu acho interessante sobre a igreja contemporânea, é que a igreja precisa cantar em tons favoráveis para as tessituras dos cantores normais, assim. Por exemplo, se o cara é primeiro tenor, ele vai cantar uma música muito alta que dificilmente os homens já vão ter dificuldade de acompanhar. As mulheres nem se falam. E as mulheres vão cantar a voz masculina.
Então eu acho que uma das coisas que... Aí eu vejo vantagem na harpa, no HCC e no cantor cristão, que as músicas todas estão em tonalidades que são fáceis de cantar por toda a congregação. Se você... E como é que se descobre que o tom está alto ou está baixo? Você tem que pegar a nota mais grave da melodia e a nota mais aguda ver se está dentro da sua tessitura. O que é tessitura? Tessitura é o espaço que a sua voz timbra com beleza e com conforto. É diferente de extensão. Extensão vocal, lá. Eu não canto nem lá no agudo, nem aqui no grave. Eu canto dentro de uma tessitura que me é confortável. E alguns ministros de música que gravam CD, que são formadores de opinião, gravam em tons que são confortáveis para eles, para si. Então, o que acontece com você que é músico na igreja? Você tem que fazer uma adequação tonal para que a música fique cantável pela congregação. Você tocou um ponto que eu acho interessante. Quando, por exemplo, nós temos na igreja, na nossa, por exemplo, mulheres que ministram e homens que ministram. Quando as mulheres ministram, eu tenho dificuldade, porque é mais baixo. A tonalidade fica boa para elas, porque normalmente são contraltos, fica baixo para nós, que somos tenores. Aí eu fico bocejando demais. Parece que eu tô com sono, mas não é porque o tom é muito baixo. E vai. Quando um homem cantando, aí elas reclamam. Então aí eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que não tem um jeito nesse negócio. Porque ou é 880. Mas existe então um tom que... Você pode adequar. E uma coisa importante, gente... Assim, independente das músicas. Não, eu ia falar isso. Nem toda música é congregacional. Tem música que é um solo. E você precisa apreciar. É pecado a igreja ficar sentado e ouvir um solo? Não, de forma alguma. Puxa, muito pelo contrário. É cultural, é bonito. E, então, às vezes, nem toda música... Às vezes a gente começa a cantar uma canção que é solo e a congregação começa a cantar junto. O Pai Nosso de Malote, por exemplo, não é uma música congregacional. É uma música solo. Ela começa com a melodia tranquila, mas depois ela sobe de tom. Ficou conhecido no mundo inteiro pelo Andrea Bocelli, que canta pra caramba. Mas não é uma música congregacional. Eu não posso tornar Mas agora o culto precisa... Para ser culto bíblico, precisa ter música congregacional. Eu estou dizendo que nem todas são. Mas as músicas do Kleber Luz são lindas, mas eu acho que são todas altas. Porque eu não consigo alcançar. Porque então, ele fez para ele. As do Davi Sasser também, para a extensão vocal dele. Então, quando nós vamos cantar uma música... esse tom é altíssimo. As mulheres vão cantar uma octava baixa, vão cantar... fica feio mulher cantando com voz grave. Né? E as músicas da Fernanda Brum também são boas para quem é contralto profundo, mas quem é soprano não consegue cantar. Então, mas o problema não é a congregação. O problema é quando os músicos não se adequam à realidade da congregação. Então, quem tem que organizar a questão tonal não são os cantores, são os músicos. Eu sou defensor do sindicato dos cantores. Os cantores precisam cantar com conforto. Banda, você que tem que adequar o tom confortável para a igreja. Legal, muito bom. A galera, os músicos, instrumentistas, é isso que fala? Eles têm que aprender, têm que se dedicar mais no estudo, né? E tem uma desculpa que eles me dão. Normalmente quando eu vou dar aula, eles me dão uma desculpa. Mas é o tom original. Gente, não existe tom original. Existe tom que é bom para mim, que pode ser bom para o pastor Giovanni, mas que pode ser ruim para o pastor Valdemir. Então, só existe tom original em músicas oficiais. Por exemplo, o hino nacional é Fá maior. Esse é o tom original. Todas as partituras de todo mundo que toca esse hino no mundo inteiro tocam em Fá. Mas as músicas de louvor eu posso adequar a um tom que me seja confortável. O CD não pode determinar para mim que aquele é o tom original. É o tom que o autor, que o compositor gravou, que ficou confortável para ele. Mas eu posso cantar no outro tom. Eu sou barítono, por exemplo. Tem notas que um barítono não vai alcançar com a beleza de um tenor. Então eu preciso adequar as músicas a quem é barítono. Mas isso se adquire com conhecimento. Então você que ministra na igreja, que toca, tem que estudar. O estudo é nobre. Você agrada o coração de Deus se você faz com excelência. Legal, muito bom aqui esse podcast e tudo isso que a gente conversou aqui, tem conversado sobre música. A gente vai encerrar agora, pastor Eduardo, cantando o hino nacional. Não, tô brincando. Em tom menor? Deixa eu falar em tom menor. Sim. Olha só uma coisa que acontece nas igrejas. O grau que determina se um acorde é maior ou menor é o terceiro grau. O que acontece em alguns cultos é que a melodia está no terceiro grau maior e a banda está fazendo um acorde menor. Isso é um erro crasso.
Você que toca tem que conhecer os graus de cada acorde que você faz na hora do louvor, para não correr o risco de fazer menor. Tá cantando de sol, é sol, dó menor, sol. Para que esse dó menor? Se a melodia está em mi natural, o dó tem que ser maior. Se está em mi bemol, aí o dó tem que ser menor. Eu tenho certeza que tudo que você falou aí deve ser uma dica muito boa para quem toca. Com certeza. Eles sabem o que eu estou falando. Eles sabem, porque para mim foi blá 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 dó, blá 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 ré e blá 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 blá. Mas tudo bem. Os músicos. Terceiro grau. E se tiver ainda o quarto da primeira grau, formação do acorde. Da primeira formação que é a tônica. Isso, muito bom, pastor. Muito bom, muito bom. É isso aí. Muito bem, então é isso aí. O pastor Eduardo, quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. E lhe agradecer pela disponibilidade. Foi uma grande alegria de estar conosco aqui hoje nesse podcast. Muito obrigado. E se alguma igreja que estiver nos assistindo, que queira aprender mais sobre música, pois não, como é que ele faz aí para entrar em contato contigo? 61, código de Brasília, 98288-8021. A gente vai então deixar esse, além aí na tela, né, ficar o seu telefone. Pois não. A gente vai deixar também na descrição do vídeo. E se você quiser aprender mais sobre música, técnica musical, formação acho que de coro, formação de grupo coro, de louvor, consultoria para banda. Ótimo. Então tá aí, pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor. Pode procurá-lo, é um homem muito competente, né, e um homem de Deus, e tem nos abençoando muito aí nesse Amém. período aqui que a gente tem aí do coral, nos abençoando muito. E quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado, pastor. Pastor obrigado. Eduardo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast e nós te agradecemos. Obrigado. Pastor Giovanni, suas considerações finais? Eu estou muito feliz, né? Feliz demais ter o pastor Eduardo Flor aqui conosco. Dizer que eu olhava para um instrumento, olhava para as notas musicais, olhava para uma partitura, eu achava coisa assim... de outro mundo. Hebraico, né? É a mesma coisa do hebraico para mim. Mas eu vou falar, aprendi, pro que eu sabia, aprendi um universo de coisas, e olha que eu não aprendi muito, hein? Ainda tem espaço de tempo. Justamente. Desculpa te interromper, mas guarda aí. Não, isso é porque o que ele falou é muito interessante. É porque assim, existem professores que eles enrolam, sabe, nas aulas. O pastor Eduardo Alguns não sabem, né? O pastor Eduardo não. Com poucas aulas, o pastor Giovanni aprendeu muito de música. Então, assim, queremos dar inclusive esse testemunho. Ele é um homem que trabalha, ele faz a coisa por amor mesmo, gente. E ensina por amor. Então, você não... Olha, contratando o pastor Eduardo, você não será enrolado. Ele vai realmente te ensinar música, não é isso? É isso aí. Eu sou testemunha disso. E assim, uma coisa que me deixou muito feliz em relação ao pastor Eduardo Flor é o seguinte, é que ele não é só um profundo conhecedor da música, mas como também um homem de Deus. O que é muito difícil encontrar hoje em dia são homens de Deus profissional de uma certa área. É muito difícil, né? Às vezes a pessoa é um excelente profissional de alguma área, mas não um excelente homem de Deus, ali, um servo do Senhor. Ou às vezes é um servo de Deus muito bom, mas não tem muita experiência, não tem uma profissão, né, algo. O professor Eduardo Flor consegue juntar essas duas coisas e eu fico muito feliz com isso. Muito Só obrigado. queria deixar esse testemunho aqui diante do pastor Eduardo Flor e de vocês, meus queridos irmãos. Não percam tempo. Se você quer conhecer música, se você quer aprender música de verdade, de fato, não perca tempo. Entre em contato com o pastor Eduardo Flor aí, que você vai aprender demais. Muito obrigado, pastor Giovanni. Suas considerações finais, pastor? Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter podido cooperar com o ministério que Deus lhe deu. E muito obrigado, pastor Valdemiro e pastor Giovanni, pelo convite. Foi uma grande alegria e uma satisfação participar desse podcast. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.